Bem-vinda, Erundina, está nos ouvindo? Estou sim, bom dia para você, bom dia para o Rovai. É Bom uma alegria dia, enorme estar com querida. vocês. Alegria nossa. Desculpe, a semana passada houve um imprevisto, assim, de repente, viu? Imagina, Luísa, faz parte, faz parte. Estamos querendo ver você mais aqui na Fórum esse ano, viu? Fique à vontade, vai Se a ser um gente prazer. marca aí uma vez por mês, pelo menos, uma Vai ser um visita prazer, sua. viu, Rovai? Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Luísa. E eu queria começar pelo começo, assim. Erundina é uma das pessoas mais experientes na política brasileira hoje, né? E eu queria que ela falasse aqui para a nossa comunidade sobre como ela viu esse processo de golpe. Eu tenho chamado de golpe, Erundina. Foi um golpe derrotado, mas foi um golpe, né? Eles tinham um plano, né, inclusive de ocupação. Eles fizeram um decreto golpista para antes dessa ocupação. Eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília, não deu certo. Eles fizeram o ensaio do golpe no dia 12 de dezembro. Eles ocuparam o Palácio, eles ocuparam a Suprema Corte, eles ocuparam o Congresso. Foram derrotados. E aí eu queria te ouvir se você concorda comigo, o que você acha, como você viu isso tudo e como você acha que a gente sai do outro lado do túnel depois de tudo isso que aconteceu. Olha, Rovai, o objetivo do ex-presidente não era, evidentemente, se reeleger mais uma vez presidente. O objetivo dele, desde o início, não só foi na fase, né, em que a sua condição de presidente estava sob ameaça no período eleitoral. Ele não tinha, né, esse projeto de se reeleger presidente. Ele tinha um projeto golpista, ele queria ser ditador do Brasil. E ele tramou essa intenção durante todo o seu governo, né, ferindo profundamente as instituições, a própria Constituição Federal, e isso se acirrou durante o período de campanha eleitoral e fez com que ele fortalecesse os golpistas. A sua base de guerra golpista foi uma das intenções dele e de seus interesses durante todo esse período. Então, as instituições foram vilipendiadas, a Constituição Federal foi completamente destroçada em seus fundamentos, por omissão, inclusive, do presidente da Câmara, de algumas outras instituições, mas, sobretudo, do presidente da Câmara. Mesmo anterior, o Rodrigo Maia, que tinha na sua gaveta mais de uma centena de pedidos de impeachment. E, no entanto, isso não ocorreu, ele não levou em consideração as iniciativas da sociedade civil em relação a isso, e o fato é que a concessão, a conivência, a omissão, o descuido com a democracia, com as instituições democráticas do país, né, acelerou todo esse plano e eles ficaram, né, assustados com o resultado eleitoral, apesar de ter sido um resultado estreito, mas tirou o mal maior, que era aquele que ocupava o poder da República, sem nenhuma condição pessoal, sem nenhuma condição política, mas inspirado tão e somente de construir as condições de um golpe militar, inclusive, porque ele se aproximou muito das Forças Armadas e as Forças Armadas se juntaram muito a ele, essa é a verdade. O governo está cheio de militares da ativa, generais. Então, isso tudo contribuiu para que se chegasse às eleições numa situação de absoluta insegurança. Então, se não fosse o prestígio, a liderança, o carisma
e a popularidade do Lula, dificilmente teríamos nos livrado desse grande mal, né, que se somou a tantos outros males que enfrentamos. Eu, pessoalmente, com a minha idade, enfrentei, né, o golpe militar de 64, fui perseguida por ele, tive que sair do Nordeste para vir para São Paulo por perseguição política, e isso não fui só eu, foram milhares de brasileiros, muitos perderam a vida, passaram por torturas, enfim, tudo aquilo que é desumano, que é antidemocrático, é golpista, foi experimentado e foi usado durante esses 4 anos de governo. E tanto é verdade, Rovai, que no dia seguinte às eleições, apesar das estreitas o estreito resultado, o ambiente era outro, o ambiente da sociedade era um ambiente mais leve, era um ambiente mais tranquilo, era um ambiente menos doentio, porque se percebia nas pessoas, né, um medo contido, né, tudo parecia um risco, uma ameaça, e isso terminou no dia seguinte das eleições com a vitória do Lula. Mas não significou que a tragédia terminasse ali, muito pelo contrário, eles forjaram muito cedo a hipótese do golpe, ao ponto do ex-presidente, eu não gosto de falar no nome dele, eu acho que a gente tem que evitar, inclusive, né, falar de período bolsonarista, tem que tirar isso, né, do nosso dicionário, do nosso cotidiano, da nossa vida, porque foi algo tão cruel para a vida do nosso povo, para o país, que realmente não vale a pena guardar isso na memória, temos que anular, apagar tudo isso e retomar o curso da construção de um país soberano, de um país democrático, de um país justo, de um país que busca a justiça. Não estou dizendo que seja um país justo, mas que forças democráticas que vivem exatamente para construir a democracia, para construir a civilização, para construir, né, a igualdade, que existimos nesse país e em qualquer outro país. Então, nesse sentido, foi uma vitória que nos aliviou profundamente, mas agora temos pela frente, né, o enfrentamento dos golpes, as tentativas de golpe, que já vínhamos fazendo antes, inclusive, das eleições, né, o 7 de setembro, e os outros feriados, as outras comemorações de 7 de setembro, era sempre uma ameaça de golpe. Então, esse período, espero que tenha terminado, mas para isso é necessário não só uma ação enérgica de governo, mas também a presença da sociedade civil organizada para sustentar esse governo, para lhe dar força política, para que ele não fique à mercê de um Congresso que não mudou muito depois das eleições. E os acordos, as negociatas, tentam acontecer de novo porque eles querem se manter no poder. E o Legislativo, lamentavelmente, não se renovou em nada, muito pelo contrário. Eu tenho 7 mandatos, agora é o último, e posso lhes testemunhar que a cada legislatura é pior o resultado, né, que se obtém nas eleições e, consequentemente, no funcionamento do Congresso, no funcionamento do Legislativo e no funcionamento do país. Essa é a grande verdade. Pois bem, nós estamos aqui com um compromisso firme de não retrocedermos em 1 milímetro tudo aquilo que se fez de perverso, de cruel, ao ponto de chegarmos à tragédia dos Yanomamis, que nos deixou arrasados. Eu não consegui mais dormir tranquila depois que eu vi aquela tragédia humana acontecer num país tão rico, num país tão poderoso e num país que tenta, né, acabar com uma comunidade humana, iluminar um dos originários do povo brasileiro. É isso, Novais, estamos aqui, conscientes da nossa responsabilidade e muito determinada a trabalhar com o povo para que o poder popular se exercite
e para que esse povo se perceba como poder, porque sem ele ficarmos apenas à mercê das instituições, mesmo as instituições resultado de um processo democrático, é limitado naquilo que a gente precisa mudar em nosso país. Muito bem. Dri. Erundina, a senhora falou sobre essa questão dos militares. Eu queria perguntar se não é preciso discutir uma reforma militar, porque a gente viu vários militares envolvidos, ou por omissão, ou, né, envolvidos nessa tentativa de golpe, nesse golpe. Como lidar com essa discussão agora, nesse momento? É verdade que as Forças Armadas não se expressam da sua totalidade no comportamento golpista desses militares, que não são poucos, não, e pior, são de alto escalão, né, da hierarquia militar. Mas, certamente, é o nível de politização do nosso povo que vai colocar para esse povo que é o originário do poder. Quem tem o poder sequer somos nós que fomos eleitos para exercer a representação política em algum nível do Estado brasileiro. Não, o poder originário é o povo, através de sua decisão soberana de voto. E também o exercício do poder deve se fazer em seu nome e junto com esse povo. Eu estou decidida, nesse último mandato, de me dedicar muito mais à organização de setores populares, a ajudar a eles tomarem consciência da sua força, do seu poder, né, da sua cidadania política e exercê-la de fato. Porque, apesar da Constituição, né, ter criado o mecanismo de democracia direta, democracia participativa, plebiscito, referendo, projeto de lei de iniciativa popular, não se exercitam esses poderes, esse poder em nosso país, porque não se regulamentam esses mecanismos, né? Não faz com que a sociedade, a cidadania, se aproprie desse poder de decisão, porque sem ele a democracia fica manca. Só a democracia representativa não é o exercício pleno da democracia. Uma democracia plena é uma democracia plena à medida em que ela se exercita nas suas duas dimensões, que é a democracia direta, a democracia representativa e a democracia direta. E, lamentavelmente, no Brasil isso não se exercita, mesmo nos marcos dessa democracia limitada que existe entre os países democráticos do mundo, inclusive, e particularmente no Brasil. Pelo menos nesses outros países, a cada eleição se consulta a sociedade, os eleitores, sobre questões importantes, questões estratégicas da vida daquela nação, daquele povo, daquele Estado, enfim. No Brasil nem isso ocorre. Para se promover, por exemplo, para se executar o projeto, o mecanismo de projeto de lei de iniciativa popular, é tanta exigência, é tanta complicação, que não se exercita, né? É inviável. Temos apenas um mecanismo, que é a Comissão de Legislação Participativa, que foi criada há algum tempo atrás, já há bastante anos, 25 anos já houve, mas é limitada por conta de não se exercitar de fato o poder, né? No caso, no âmbito do poder legislativo. Mas, lamentavelmente, a democracia direta, a democracia participativa, o exercício do poder popular real, nós não temos ainda. Então, o trabalho que temos de fazer, inclusive para que o povo entenda o papel das instituições. As Forças Armadas não existem para governar, muito menos para atrapalhar os governos de plantão, ao contrário, eles existem para servir ao país, à cidadania, à soberania popular, garantir a nação na sua expressão plena, que pertence a todos os cidadãos brasileiros. E, lamentavelmente, essas funções têm sido deturpadas e os militares começam a fazer política, e fazer política da pior forma, se imiscuindo
né, nas instituições para as quais eles não foram criados, nem eles estão habilitados, nem eles estão autorizados pela sociedade civil de exercer a política. Portanto, há muito a se fazer. Não é apenas uma reforma estrutural daquele poder. E eles não vão ter vontade de nenhuma para fazer isso, a não ser a sociedade civil se empoderando daquilo que é prerrogativa do povo, para, inclusive, estabelecer os limites, os marcos, né, constitucionais dessas instituições, inclusive das Forças Armadas. Está tudo muito distorcido, está tudo muito desarrumado. É preciso tomarmos nas mãos nossas, do povo, né, melhor orientado, melhor conscientizado, politizado, para que, de fato, existam as condições plenas para se exercitar plenamente a democracia em nosso país. Erundina, eu aqui do meu cantinho estou observando esses primeiros dias do governo Lula, e desde que ele ganhou a eleição, estou achando Lula mais à esquerda do que as minhas expectativas. Porque as minhas expectativas, com base nessa frente amplíssima, vamos falar assim, para lá de ampla, eram menores. A minha régua estava rebaixada, talvez. Eu achava que o Lula ia ter que ser mais moderado. Ontem ele falou que foi golpe contra a Dilma. Ele disse que vai pôr o BNDES para bancar projetos na América Latina. Ele pediu respeito a Cuba, Venezuela. O homem está... O que você está... Eu estou achando... Está no ponto. Está no ponto? Isso é fruto de experiência, dura experiência. O tempo que ele ficou, né, sem a sua liberdade de pensamento, sem sua liberdade plena, ele amadureceu muito. Ele amadureceu e se deu conta de que as bases que sustentaram e que ainda sustentam a fundação do PT são outras. O PT e outros partidos do nosso campo, o PSOL, por exemplo, a meu ver, eles não foram criados, fundados, para disputar as eleições nos marcos do Estado capitalista, nos marcos atuais do Estado capitalista. Nós fomos criados para possibilitar, contribuir para que a cidadania política se exercite plenamente. O que eu quero dizer com isso? O poder popular. O poder popular não se exercita nesse país, a não ser através das eleições, do voto, né, secreto, que não é nem tão secreto assim, ele é tão tentado a ser manipulado das mais variadas formas, além do baixo nível de politização da maioria do nosso povo, e, portanto, nós precisamos avançar muito no nível da nossa soberania, no nível da nossa democracia, no nível da nossa condição de sujeitos políticos que constrói a realidade, constrói a história, e o nosso povo está afastado de tudo isso. Então, uma liderança, né, carismática, identificada com o povo como Lula, né, tem um papel pedagógico fundamental à medida em que ele descobre esse seu papel. É mais do que uma liderança para governar. Veja que as tiradas dele são brilhantes quando eles as exercem politicamente, não é administrar. Um governo não existe para um governo de esquerda, um governo socialista, ou pelo menos com pretensões socialistas, né, para se justificar, inclusive, né, de disputar o poder, exercer o poder nos marcos do capitalismo, né, do Estado capitalista, é usar esse poder que as eleições democráticas dos marcos desse Estado, né, oferecem, asseguram a essas forças para que elas contribuam para construir o poder popular. Mas os próprios partidos não têm muito essa consciência. E nós assumimos pedaços do Estado, em prefeituras, em governos estaduais, ou mesmo na dimensão nacional, mas isso não garante, né, aquilo para o que fomos criados. Fomos criados para revolucionar a realidade, na concepção mais avançada de civilização,
né, de direitos humanos, de direitos sociais, de soberania plena, de igualdade de direitos. É para isso que nós existimos. Por isso, o nosso poder é tão limitado nos termos da conquista do poder por essas eleições e por essa prática política que nós desenvolvemos. O quadro partidário é um caos. Não se exercita, não existem partidos, existem siglas. E com essa história, né, de partidos das mais diferentes concepções se juntarem, né, como foi feito agora para substituir a proibição de coligações para os cargos executivos, mais piora o perfil dos partidos do que melhora. Claro, facilita a conquista de poder por esses partidos todos, porém não afirma a identidade partidária, não coloca cada partido como um projeto político e que a sociedade cobre desse partido esse projeto e se justifique como tal, como partido político, exatamente em razão desse projeto. E ele não pode ser fragilizado, alterado na sua base essencial, né, a despeito de disputar o poder nos marcos do Estado capitalista que temos aqui. Portanto, o Lula, o papel dele é um papel essencialmente política e com uma dimensão pedagógica muito importante. Então, se ele se fixa, se ele se dedica, se ele protagoniza esse momento crítico da vida do nosso país, da vida da América Latina, da vida do mundo, ele, sem dúvida nenhuma, passará pela história, marcando definitivamente alguém que catalisa, na sua figura modesta, simples, popular, né, a força política que se resulta desse esforço de unificação das forças populares e, a partir daí, repensar o nosso país, repensar as relações de poder e repensar aquilo que é a política, a cultura política em nosso país. Lula está ótimo, nós vamos realmente ter grandes surpresas do que ele vem fazendo em tão poucos dias, enfrentando, inclusive, um golpe. E veja, ele tem enfrentado essas situações extremas com uma relativa tranquilidade. Ele não vem se desesperando, não vem se precipitando, fazendo bobagem. Não, ele está tranquilo, ele está seguro de sua função, ele está cada vez mais admirável na sua liderança, na sua intuição, né? Ele tem uma intuição fantástica, né, para a sua facilidade de relacionar-se com as pessoas, né, com o poder, inclusive. Então, eu estou com uma enorme esperança desse terceiro governo do Lula, e eu espero que ele radicalize mesmo nos marcos da democracia. É isso que nos falta, Rovai, e é isso para o que nós existimos. Vocês, é um dos meios de comunicação, sendo um fator de formação de consciência, de formação de poder político, e nós vivendo os limites da democracia representativa, mas colocando nosso mandato o mais possível dele a serviço do nosso povo, de sua organização, de sua atuação, do seu protagonismo. Erundina, a gente vem falando da radicalização da democracia há muitos anos, né? Eu me lembro muito da tua pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, onde você defendia que os conselhos não fossem consultivos, mas deliberativos. Foi uma grande polêmica, inclusive, com o Plínio, na época, que defendia conselhos consultivos, né? Ou seja, nós estamos falando de 88, né? Antes da eleição. E o que a gente avançou, na tua opinião? O que a gente regrediu e como que a gente pode sair, amplificar isso, dar um salto mesmo nessa radicalização nesse governo, sem correr o risco também, Erundina, eu quero fazer uma fala que talvez seja polêmica, de a gente, ao fazer a tentativa de radicalizar a democracia, criar, na verdade, um sistema de poder que seja de defesa de um pedaço só do espectro político.
como muitas vezes acontece em governos de esquerda e que acabam se burocratizando, se tornando autoritários. Quero dar o exemplo aqui da Nicarágua, por exemplo. Um governo que passou, talvez, do ponto, né? E a própria Venezuela em alguns aspectos. Né? Então, eu queria ponderar isso e te perguntar, com a sua experiência política, o que você acha que a gente tem que fazer? Veja, a ideia de um partido socialista, ou a ideia de um projeto socialista, ele se antecipa no tempo. Eu tenho muita resistência de pensar, né, na ditadura do proletariado. Ditadura é ditadura. E ditadura não combina com o projeto humano. Né? O ser humano é, por essência, livre, né? Capaz de construir-se e de construir a história. Então, a pretexto de um modelo que não é perfeito, nem poderá ser, não vai ser nunca, é necessário que o socialismo não seja apenas um modelo de Estado, ou mesmo um modelo de economia, ou um modelo de sociedade. Tem que ser um modo de existir no mundo. Veja, nós temos que antecipar o socialismo tentando viver os princípios socialistas, os conceitos socialistas, os valores socialistas no tempo presente. Eu não vou ter mais tempo muito nenhum, sabe, para, quem sabe, ver alguma coisa das novas gerações em relação àquilo pelo que eu dei minha vida. Tenho absoluta certeza disso. Mas à medida em que, no presente, no pouco espaço que disputamos e conquistamos, não individualmente, mas coletivamente, e esse é um outro traço do socialismo, ninguém se arrogue, né, a condição de ser o dono da verdade, ser o dono do poder, ser o dono que sabe tudo, não, tem que ter muita humildade. Mas o socialismo supõe esses valores, e esses valores se exercitam na prática, no dia a dia, na cultura política. Veja, o nosso governo, há 33 anos atrás, foi um governo que tentou viver isso. Né? Não tínhamos ilusões que íamos implantar o socialismo numa prefeitura, mesmo na prefeitura do Porto de São Paulo, mas era uma oportunidade de exercitarmos o poder inspirados pelos valores, pelos conceitos socialistas. Né? E a participação popular, né? A divisão do poder como sendo originário do povo, né? Dividindo com ele as decisões estratégicas desse governo, é um modo, no presente, de se experimentar um governo socialista. Não é socialista, evidentemente, não temos ilusões disso, mas a gente forma gerações, seja nos princípios capitalistas perversos, ou também podemos e devemos formar gerações que possam conceber a realidade de outra forma e se colocar a serviço dessa outra forma de construir o mundo, de construir as relações humanas, de construir as relações de poder, poder econômico, poder político, poder cultural, poder científico, todas as formas de poder. Então, isso é uma tarefa que nos cabe a nós, socialistas. Não como uma tarefa individual, mas como uma tarefa que se coloca diante de nós para cumpri-la através dos processos políticos que existem no presente, que são aqueles que conseguimos chegar lá. Por isso, nós radicalizamos no processo de dividir o poder. Não dividir, retribuir. Não retribuir, devolver o poder a quem é originário dele, que é o povo. Portanto, quando nós nos vimos com a tarefa de disputar a prefeitura mais importante do país, né, eu já tinha consciência disso, de que só valeria a pena esse desafio, e ele só se justificaria se ele fosse um momento, nesse espaço de poder do Estado, que é o município, podermos experimentar uma forma de exercer o poder, não só em nome do povo, mas junto com o povo, dividindo com ele as decisões estratégicas. E isso faz um bem enorme ao povo.
Isso promove a cidadania política do povo. Isso forma os servidores públicos, que passam a se ver como alguém a quem o poder é delegado também. O delegado não é de quem está na cabeça de uma prefeitura, ou de um governo de Estado, ou da União, não. Nós somos apenas um instrumento, né, coletivizado pelo conjunto dos que compõem a equipe de governo, o Estado de ser governo, numa concepção que corresponda àquela que, no nosso ver, é a que me encanta, me seduz e me mantém jovem, apesar da idade, que é o socialismo. Aê, que bonito, hein, Dri? Não, tem várias mensagens aqui da comunidade. Eu queria, antes de você passar, eu queria fazer um parênteses que criou-se um debate aqui. E quando a Erundina faz esse fecho, ela retoma um debate, para mim, é fundamental. Quando eu falei da Nicarágua, problematizei a Venezuela, mas veja, eu não citei Cuba, porque eu acho que tem um outro caráter ali, a Revolução Cubana, e uma outra dimensão, o tipo de radicalização que eles fazem com a democracia lá. E quando a Erundina fala de socialismo, eu acho, né, que ela também está se inspirando um pouco naquilo. Cuba não é uma autocracia. Eu já tive algumas vezes lá, participei de debates, vejo como eles constroem as decisões, o envolvimento popular é imenso, tem discussão de bairro a bairro para definir as coisas como são. A gente tem que aprender também que nem tudo é democracia liberal, que tem interferência de recursos econômicos, de muita grana, de poderosos, que interferem muito nas decisões. A China tem um processo também diferenciado. Tem problemas? Tem, mas não dá para dizer que não tem participação popular e envolvimento e que o partido é resultado desse processo todo. Desculpa interferir, eu queria trazer, já que a gente caminhou para esse debate, e como a gente tem um chat muito ativo aqui, as pessoas gostam desse tipo de discussão. Não sei se esse é o teu entendimento, queria também... Sim, eu concordo inteiramente, né, que determinados modelos de governo ditos socialistas não são socialistas. A ditadura do proletariado não é socialismo. Socialismo é um outro modo de existir no mundo, é um outro modo de civilização humana, é um outro modo de conviver-se com o poder, de conquistar o poder não para si mesmo. O poder é delegado, o poder é autorizado, o poder é delegado mesmo. Então, aquele que se sente dono do poder e não consulta o cidadão, né, que é o soberano, numa plena democracia, não é democracia socialista ainda, porque estamos longe dela, mas já alcança, em algum sentido, o que é a radicalização da democracia, sabe? E a democracia só é democracia se ela passa pelo crivo do originário do poder, e a compreensão que o eleitor, o cidadão, aquele que constrói a história, ele é o soberano. E no ordenamento jurídico, ordenamento normativo, ele adquire uma determinada estrutura, formato, mas, na essência, esse poder é o povo. É que é impossível decidir as questões de governar coletivamente com milhões de seres humanos, mas as células de poder que vão se formando no nível mais territorial que seja possível. Ele amplia, né, a capacidade de formar o ser humano e de formar a civilização humana, a cultura política nesse coletivo humano, que é a nossa tarefa, Rovai. Nós não estamos aqui para, sabe, ser prefeito, ser não sei o quê. Não, nós estamos aqui para mudar o mundo. O tamanho da minha vontade, meu sonho grande, que me move, que me mantém viva apesar da idade, que me mantém animada apesar da tragédia que temos vivido, é pensar o futuro. E o futuro se exercita através do sonho,
vai se construindo através do sonho, mas de um sonho tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe numa vida, não cabe numa geração. Vai se reproduzindo ao longo da história humana. E é esse sonho, né, que vale a pena sonhar, porque ele nos mantém sempre ativos, sempre animados, sempre esperançosos. A esperança que nos move, que nos mobiliza, não que nos paralisa, nada que nos paralise. Mesmo os momentos mais difíceis, mais críticos, nós temos que acreditar na história, a história que passa pelas mãos humanas. Todos somos seres históricos, mesmo aqueles que estão morrendo de fome, como os Yanomamis. Aquilo é um crime de lesa humanidade, Rovai. Ou a gente pede perdão a Deus e pede perdão à história, pede perdão a eles, ou a gente não é digno de viver. É algo realmente eu nunca vivi nessa minha idade, já tenho quase 90 anos. Eu nunca vivi, né, algo tão terrível, quer dizer, tão impossível da gente aceitar. Não é aceitar, é tolerar que exista, que tenha existido. Nós vamos ficar com essa chaga o resto da vida. Uma nação rica, uma nação que é a 12ª economia do mundo, é o 3º produtor de alimentos e que distribui alimento para o país. Como é que se matam milhares de crianças? Desculpe. Não. Erundina, às vezes a gente... É tão bom ver pessoas como você, né, fazendo esse alerta, inclusive, para a gente tem que sofrer a dor do outro. Imagina, quer dizer, quase 1.000 crianças morreram de fome. 570. Esqueléticas, 570 que se sabe, né? Talvez como um projeto, era um projeto dessa desgraça que estava aí. Era um projeto de exterminar essa comunidade, sabe, humana. Para quê? Para favorecer os que querem cada vez mais ouro, mais minério, mais destruição da natureza. Eu não sei como é que a gente vai viver depois dessa tragédia. Por mais que se tente diminuir as consequências dela, vai ser difícil a gente... Ver que a gente não fez muito, a gente não conseguiu fazer nada para impedir isso, né? Eu fiz um tweet, desculpa, Adri, eu vou te passar. Sim, eu fiz um tweet esses dias dizendo assim, olha, eu me culpo ao mesmo tempo por não ter dado na fórum esse tipo de coisa, mas eu também não fui em nenhum momento, eu olhei no e-mail, joguei a palavra Yanomami, não teve nenhuma ONG que mandou uma sugestão de pauta nesse sentido para mim, não teve nenhum jornalista que me provocou, então é uma culpa que eu vou carregar por não ter podido fazer nada por essas crianças, por esses adultos também, e ao mesmo tempo, como a gente ficou cego, porque eu não sei, Erundina, se alguém havia te dito que está acontecendo isso, eu não fui informado. Mas isso também eles porque conseguiram esconder, né, Adri? Porque conseguiu derrotar o Bolsonaro. Eu fico imaginando se o Lula não tivesse aí para participar dessa eleição e ganhar essa eleição, se o Bolsonaro tivesse ganhado essa eleição, talvez a tragédia teria acontecido. Maior ainda. Dureza. Dri, você Temos ia falar. Tá todo mundo emocionado, viu, Erundina? Não é só você, não. Porque aquelas imagens são chocantes. Mas olha só, Humberto Miranda, prezada Erundina, a senhora não acha que Flávio Dino deveria propor ao Congresso uma limitação mais clara para candidaturas militares? Olha, eu responderia a essa provocação dizendo que a gente não fez a reforma, que todo mundo que se candidata, não tantos ultimamente, né, promete uma reforma política. A reforma política não é remendo na lei eleitoral, que é o que fazem. A cada eleição eles fazem os remendos para piorar. É remendo novo em tecido
podre, né, rasgado. Rasga ainda mais o tecido quando você põe sabe, um pedaço de pano forte, né? Então, não se fazem reforma do Estado brasileiro, não se faz, por exemplo, o pacto federativo. Veja a desigualdade, o desequilíbrio na distribuição de poder entre os entes federativos. Os municípios, até alguns anos atrás, eles tinham, no máximo, 4%, 5% do bolo tributário do país e ficava nos municípios. E são os municípios que têm um contato direto com os cidadãos que demandam, né, serviços públicos, políticas públicas. Mas continua essa desigualdade, não no limite que tinha, no nível que tinha antes, mas ainda ter 10%, 12% de recursos orçamentários nos municípios e concentrar cerca de 60% na União e um pouco menos no Estado, quer dizer, a partir daí a gente já não se tem democracia. Você é transmitido para os municípios, é transferido para os municípios todas as tarefas relacionadas às políticas públicas sociais, né, urbanas, de transporte, enfim. Mas o correspondente, do ponto de vista de recursos e de poder político, não existe para os municípios. Portanto, é uma democracia, portanto, comprometida pelo fato do poder territorial não exercitar poder, que é o prefeito, a prefeita, que não tem poder sobre a política econômica, sobre a política salarial, sobre a política cambial, tudo isso na União e um pouco no Estado. Então, era preciso começar uma reforma política, né, revendo o pacto federativo, no sentido de equilibrar os poderes. Quer dizer, quanto mais próximo do cidadão, mais necessidade de poder existe, porque a demanda se faz diretamente do cidadão que demanda, que tem direitos, né, para que o Estado, né, atenda a essa demanda. Porque quem é que vai para o governo do Estado, quem é que vai para Brasília para demandar uma escola num bairro, né, um posto de saúde numa periferia pobre? Então, a questão política só vai mudar, e aí o Dino, para ele mudar a questão da lei eleitoral, no fundo, são normas normativas, é fazer um remendo num tecido fragilizado, rasgado, e é preciso estruturar a mudança do Estado, estruturalmente o pacto federativo, a distribuição de poder entre as 3 esferas, né? Sabe? A transparência das decisões políticas nos vários níveis. Tem que fazer uma profunda reforma do Estado brasileiro. Enquanto não se fizer isso, essas distorções, né, vão existir sempre. Portanto, é o caso da gente, por exemplo, se a gente consegue mobilizar o nosso povo para alguma coisa, é fazer com que eles pressionem os governos, nas suas várias esferas, para fazer a reforma política. Não reforma eleitoral, mudando normas eleitorais. Portanto, não resolve mudar, por exemplo, a questão de candidatura de militar ou não. Isso é muito não é uma norma que sustenta o sistema político nosso. O sistema político nosso tem N instituições, tem N aspectos, tem N questões, que passa pelos tributos, né? Além do pacto federativo, passa pelas normas eleitorais também, mas se resume tudo a eleições, como se a política toda fosse as eleições. E o que se faz de norma é véspera da eleição para melhorar os interesses dos que sempre têm maior vantagem nas disputas eleitorais, porque tem mais dinheiro, tem mais poder de toda a ordem, e não é reforma política. No máximo, uma reforma eleitoral de péssima qualidade, que é o que se faz toda eleição nesse país. Eles inovam determinadas coisas, né? Agora vem uma federação de partidos. Se os partidos eram muitos, e se os partidos eram simples siglas, sem corresponderem a projetos políticos, não é com as tais federações, ao contrário.
vai ligar alhos com bugalhos. Então, a identidade partidária que se definiria por projetos políticos e projetos de poder, projeto de nação, projeto de desenvolvimento, não existe. Portanto, essa proposta para o Dino, e o Dino é uma pessoa, é um quadro político, para além de ser um administrador e ser um jurista. Eu o conheço desde muito cedo. Aliás, umas poucas leis que a Comissão de Legislação Participativa aprovou veio pelas mãos dele como presidente da AJUF, Associação dos Juízes do Brasil. Então, o sistema judiciário hoje está informatizado graças a essa lei, que nasceu de um projeto na Comissão de Legislação Participativa, apresentado por Dino como presidente da AJUF. Portanto, quando ele era presidente dessa associação. Imagina, e é uma comissão de legislação participativa que ninguém valoriza, que é exatamente uma porta entre o legislativo e a sociedade civil, em que entidades, como no caso a AJUF, podem apresentar sugestões de lei, e aí a comissão assume para sua autoria, e aí ele passa a tramitar como se fosse de um deputado qualquer. E é um mecanismo sigelo, com pouco poder, mas já faz a diferença dentro daquela casa. Portanto, funciona. A democracia funciona. A democracia, de fato, ela funciona. E a questão de eleitoral, olha, o sistema eleitoral ele tem que estar integrado aos outros sistemas que compõem o Estado brasileiro. Não, se trata o sistema eleitoral como fosse o tudo, né, do Estado, e não é. O tudo do Estado é o poder mediado, né, por representantes do povo, que são os originários do poder. Eles são os soberanos. É o cidadão que vota, aquele humildezinho, ninguém conhece, nem vai saber nunca do voto dele. É ele que se exercita como soberano. Eu sou soberano porque eu decido os destinos do meu país, da minha cidade, do meu estado. É isso uma forma de tornar o cidadão pleno, cidadão político, cidadão que faz a história, e que tem consciência disso. Então, nós somos educadores. Paulo Freire dizia para mim, ele foi meu secretário, era meu amigo, ele dizia, você não é política, você é uma educadora. Aí depois ele corrigia, não, você é uma educadora política. Que eu acho que é isso que nós somos. Né? A nossa capacidade de acesso às pessoas, né? Acesso, inclusive, aos meios de comunicação, sabe? A vontade e a coragem de dizer as coisas. Isso é mais pedagogia, é mais educação do que qualquer outra coisa. Porque o poder é muito pequenininho para um deputado, para uma deputada, para um vereador, vereadora, mesmo para presidente da República, a menos que ele governe com o povo e exceda os limites do seu poder formal, institucional, para que aí faça a diferença. Olha, é o que o Lula, eu espero, vai estar fazendo e vai continuar a fazer. Eu estou aqui, Dri, recebendo um monte de mensagem pelo WhatsApp, de gente emocionada, né? Não é só o pessoal do chat, não. Aí o pessoal fala, Renato, ela falou que tem quase 90 anos. Eu fui olhar, tem 88. É uma coisa assim, de um gigantismo, Erundina. Como você tem essa memória, essa agilidade? Eu preciso tomar os seus... O que vinho você toma, Erundina? Que vinho. Qual a marca do teu vinho? Você toma um vinhozinho todo dia? Tomo, adoro. Mas agora estou proibida, por enquanto. É mesmo? É um castigo. Castigo, não poder né? tomar um vinhozinho é um castigo. Vou brigar com o meu médico. Vou dizer que você mandou que ele aliviar essa decisão. Lógico, pelo amor de Deus. Fala com o caseiro, que o caseiro é um médico bom aí. Ele dá umas liberadinhas. Marcos Caseiro. Eu sei fazer minhas escapadas. Rodrigo, vamos ler os últimos superchats e liberar a Erundina também, para ela voltar sempre. Exato. Humberto Lombardi, linda isso. Vamos radicalizar na educação pública e para todos e venceremos o negacionismo que é a fonte do fascismo. Parabéns e obrigado pela luta. Obrigado, Humberto.
Michele Viana, Luísa me inspira, obrigada por existir e resistir, Luísa. Michele. O Marcílio Godoy, uma aula de democracia e humanidade, viva a Erundina. O Amara, não se desculpe por sua humanidade, precisamos de mais e mais disso. Questões pedagógicas, que lição de vida, Erundina, estou em lágrimas aqui, obrigado por existir. Paulo Oliveira, e vamos relembrar o relatório Figueiredo, que já mostrava atrocidades enormes contra os povos indígenas. Sil Ross, obrigada, Erundina. E a Graça Matos, querida e admirável conterrânea paraibana Erundina, muito orgulho de tu, companheira. Beijo para a Graça. E Wesley Divino, Erundina, guerreira do povo brasileiro. Isso aí. E, olha só, a gente já está aqui com o Christian Dunker, nosso próximo entrevistado aqui do Fórum 11h30 de hoje. Quero convidar você que está aqui, se ainda não se deu like na live, deixa o seu like na live, deixa o seu like, se inscreve aqui na TV Fórum, e vou passar para o seu... Antes de passar, eu tenho certeza que o Christian Dunker vai querer dar um abraço, né? Então a gente sobe, ele dá um abraço, né? Que honra, que prazer, que satisfação, Luísa. Acompanhei tua trajetória até aqui, votei você tantas vezes. Puxa, é uma satisfação estar contigo, viu? Ver você bem assim, falando, participando, eleita. Tamo junto. Obrigada, Christian. Vamos junto. Erundina. Não é para mudar o Brasil só, não, mudar o mundo. Isso aí. O sonho tem que ser desse tamanho. Por isso que ele mantém a gente jovem. Não sou velha. E não me sinto velha. Um lugar que é aqui, né? Porque tem um sonho que não envelhece. É um segredo. Nem tanto é vinho, não, viu? Vai. É o sonho. E o sonho cresce, né? É impressionante como o teu discurso é jovem. Eu fico aqui te ouvindo, o teu discurso é poético, a tua fala é linda, quero te dizer isso. E são poucos os políticos que conseguem essa energia jovial, né? E que acabam, inclusive, se tornando lideranças jovens. Tem o exemplo do oh meu Deus, o candidato do Democrata, Bernie Sanders. Eu sempre falo, como o Bernie Sanders aqui, a gente tem algumas pessoas, uma delas é a Erundina, porque ela encanta os jovens, né, Christian? Não, eu acompanhei durante a campanha, pela internet, a hora que ela falava, o pessoal calava fundo, assim, né? Levava a conversa sempre para um lugar legal, né? O poder acho que de evocação, né? E a capacidade de se fazer escutar muito grande, né, da Luísa. E eu respeito todo mundo e a vitalidade, né? Está aí muito nos orientando ainda hoje, né? É isso aí. Erundina, com você a sua palavra final para a gente poder passar. Bem, agradecer. Rovai, companheiros, companheira, a oportunidade de estar junto com pessoas que sonham muito igual, muito. O trabalho de vocês também é fantástico, né? Vocês formam pessoas, vocês formam consciências, vocês falam pelo povo, ou com o povo. Então, também, por isso que eu sou na Câmara, desde o primeiro mandato, que eu estou na Comissão de Comunicação, né? E quando eu fui para lá, foi por uma circunstância de que eu era líder da bancada, então não tinha outra vaga numa comissão, senão aquela. Eu digo, eu sou assistente social, passei a minha vida toda trabalhando com o povo, como é que eu vou falar com ciência, tecnologia e comunicação? Aí eu descobri, Rovai, que é lá que a gente deve trabalhar mesmo, não é? As outras coisas vão se resolver se a gente resolver a democratização dos meios de comunicação. No dia em que todos tiverem acesso aos meios de comunicação e terem o direito ter o direito de liberdade de expressão e de manifestação, a gente resolve todas as outras questões, inclusive a que
orientou minha vida toda, que foi a reforma agrária, para democratizar o uso da terra. E enquanto os meios de comunicação não chegarem a todos, para que possam entender o que são essas coisas, difícil resolver problemas como a reforma agrária, a reforma urbana, que a própria economia começa a mudar, né, a sua tônica, que não é mais tanto a terra, é a tecnologia, são os meios de comunicação de massa, é a internet, essa revolução fantástica da ciência, da tecnologia, mas que não corresponde ao modelo humano. É uma distorção tão grande entre aquilo que o homem inventou, que o homem criou, e aquilo que o homem é. Uma criança Yanomami que está lá morrendo numa rede para poder se acostumar de novo aos seus hábitos culturais. Ele não conhece outro meio de descansar, senão numa rede. Então, eles agora estão usando no hospital redes para que essas crianças tenham oportunidade, pelo menos, de tentar dormir numa rede com fome. É isso, Erundina, muito obrigado, querida. Eu que agradeço, Rovai, obrigada a vocês todos, e vamos juntos. Né? Não tem revolução sozinho, de ninguém sozinho. A revolução é coletiva. É isso mesmo. Vamos à luta. Obrigada. Mais comentários para. Olha só, Elismar, uma das melhores prefeitas de Sampa. Luísa Albuquerque manda aqui um super sticker, obrigada. Luciana Zero, meu pai dizia que se o médico dele o proibisse de tomar vinho, ele trocaria de médico. A Andréia Viseu, vamos mudar o mundo, salve. O Hugo manda um super sticker e o José de Souza Silva, um abraço grande para essa grande companheira Luísa Erundina e Zé Souza aqui de São Mateus. Ele está dizendo que é o Zé Souza, Zé Souza aqui de São Mateus. De São Mateus. Exato. São Mateus, bairro Querundina, sempre teve muito voto. Eu tenho um amigo que era de tem lá. muito cabeça chata lá. Né? Tem Paraíba, né? Cabeça chata e pescoço curto. Tem muito nordestino lá. Por isso que eu tenho colégio eleitoral forte lá. É isso aí. Grande beijo, minha gente. Obrigada a todos. Querida. E deixar um abraço no coração, um beijo a cada internauta que nos acompanhou aí. Grande beijo, vai. Grande beijo, querida Dara Gray. Um beijo, tchau. Tchau, Cristian. Tchau, até a próxima. Até a próxima.